Salve da igreja com a paz do Senhor, das irmãs. Perdoe por rosto um pouco inchado. Já está começando a ficar um pouco inchado meu rosto devido à gestação. E eu quero compartilhar com as irmãs aqui a passagem de Jó. Vamos ler do capítulo 1. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era do seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas de boi. E 500 jumentas era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Agora a gente vai lá para o capítulo 2, versículo 3. Amém? E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-lhe tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a sua mão, e toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti a sua face. Amém? Irmãos, já faz um tempo que eu falei, se eu tivesse uma oportunidade na igreja, eu queria estar falando da passagem de Jó. Que é uma passagem bonita e muito de nós se identifica. Eu me identifico muito na passagem de Jó. E vem do começo sempre fala, né? Sobre a passagem de Jó, a família é grande, ele tinha muitas posses, né? Mas sempre havia uma inveja sobre Jó devido às coisas alcançadas por ele. E houve um processo na vida dele que ele chegou a perder tudo, né? Perdeu família, perdeu casa, perdeu tudo que ele tinha conquistado na vida. E dessa forma eu me identifico sobre a passagem de Jó, por quê? Porque teve uma época da minha vida, junto com meu esposo André, Samuel e a Maria era pequena, que foi preciso a gente perder muitas coisas que a gente tínhamos conquistado para a gente saber que Deus estava no comando de tudo das nossas vidas, para a gente saber que Deus é Ele que faz, é Ele que fala, sim ou não, e a gente tem que obedecer. E eu já até contei esse testemunho na igreja, mas eu sinto que eu devo contar novamente. E essa passagem que a gente teve na nossa vida não foi uma passagem, meu Deus, o Senhor tirou tudo, fez que a gente perdesse nosso carro, né? O alimento não tinha no nosso armário, mas Deus permitiu aquilo. Meu casamento estava chegando ao fim, minha paciência com meus filhos era zero, não tinha mais paciência nem comigo mesmo. Então, irmãs, eu venho dizer para as irmãs que naquele momento Deus permitiu passar aquele processo para eu se prostrar mais a Ele, para eu saber que era Deus o dono dos nossos projetos, das coisas que nós queríamos conquistar. Não é a gente que tem o poder de saber se a gente vai conquistar ou não. O nosso pensar, eu vou conseguir, eu vou amanhã comprar um carro, eu vou amanhã comprar uma casa, mas o nosso pensar é esse. Mas quem dá a palavra final é o Senhor. Se Ele quer, a gente conquista. Se Ele não quer, a gente não conquista. E ali foi aquele processo, só eu e Deus.
E morando no mesmo quintal dos meus pais, eu não cheguei à minha mãe para falar que estava faltando um alimento no meu armário. A Maria tinha acho que 2 meses de vida. E o leite pronto para secar devido à situação, o nervosismo, né? E ali Deus permitiu acontecer para mim se chegar mais a Ele. E eu senti que eu precisava me prostrar a Ele para Ele mostrar as boas novas que estavam por vir na nossa vida, dentro do meu lar, dentro da minha família. E ali aquele processo doloroso foi muito. Chorei muito, mas busquei muito. Para a honra e glória do Senhor. A gente chegou a pedir cesta básica para um amigo do André, que era de outro ministério lá em Cotia. E esse irmão da igreja que é amigo do André chegou a falar: irmão, né, claro que na nossa igreja tem, mas primeiro busca os seus pastores, que você sabe como é pastor. O pastor tem visão, né? Vai que ele fala para vocês sabia que a gente poderia ajudar e foi buscar outros, né? Mas amém. Daí mesmo assim eu mandei mensagem para a pastora Regiane. A gente era muito recente na igreja. E mesmo com um pouco de vergonha eu busquei a ela, perguntei para ela se tinha uma cesta na igreja. Aí, mas ela falou que se eu estava em casa, que daqui 40 minutos ela ia descer com a irmã Andréia. E naquele momento ela desceu em casa, né, num dia frio, à noite. E eu creio que foi algo de Deus mesmo. Que ela falou que essa cesta era para um casal, que uma moça tinha ido procurar ajuda na igreja referente a uma cesta básica. Daí a pastora falou que depois a moça não foi buscar. Daí eu acho que a moça mandou mensagem ou ligou falando que não precisava mais. Quem precisa de uma cesta hoje, amanhã fala que não precisa mais, né? E assim a irmã Andréia e a pastora Regiane foi levar a cesta pra gente. E todo mundo sabe, irmãos, que cesta básica de igreja, por ser doação, é difícil ter leite. E naquela noite, irmãos, chegou a 7 litros de leite. Quase uma caixa fechada. Foi bastante alimento, foi até coisas de higiene. Eu não sabia nem como glorificar a Deus. E a partir daquela noite que entrou uma cesta básica enviada de Deus, nunca mais faltou um alimento na minha casa. Não que hoje eu possa comprar o que eu quero, que eu venha ter fartura. Mas hoje eu posso escolher. Uma coisa ou outra eu posso comprar, mas nunca mais faltou um alimento na minha casa. Chegou ao ponto de ter 1 quilo de sal e 1 quilo de feijão. Depois, em seguida, veio o irmão Leandro, a irmã Daiane. Gente, eu conheci o Leandro porque ele trabalhava na minha mãe antigamente. Mas a Dai eu não tinha, assim, uma amizade. Daí ela mandando mensagem. Daí só sei, irmãos, que chegou em casa 2 cestas básicas com uma caixa de leite fechada. E ali a gente estava buscando a Deus como se fosse o primeiro amor. Não para querer sair da situação logo. Porque Deus gerou o primeiro amor novamente nos nossos corações. E dali a gente começou a ficar firme na presença do Senhor, que foi um processo de aprendizado. Só sei que depois daquela primeira cesta a gente sempre está ajudando vidas que precisam, da mesma forma que nós precisamos. Hoje nós estamos podendo tirar alimento do nosso armário. Todo mês a gente faz compra para a honra e glória do Senhor. Compro coisa para os meus filhos, não falta nada para eles. Então o André ainda fala que mistério é esse, tanto sal, né?
no nosso armário. Mas eu acho que tem uns 10 saquinhos de sal no nosso armário. Daí eu falo, André, isso é pra Deus tá mostrando da onde a gente saiu e o que a gente é hoje. Porque Deus permite a gente lembrar do que passamos, irmãos. Do que passamos. E a gente vê onde estamos. Só sei que hoje eu não vivo mais o quintal da minha mãe. Construímos lá, mas as irmãs sabem que família com família sempre sai uma faísquinha, né? E Deus já tinha falado comigo que haveria um vento. Daquele vento a gente ia sair dali. E quando houve esse vento, irmãos, eu e André ficamos em paz. Porque Deus já tinha falado com a gente que ia haver esse vento. Começamos a ir para a casa do pastor Ailton. Dou glória a Deus pela vida dele, da irmã Michele, por ter abençoado a gente ficar 2, 3 meses na casa deles. Ali do lado do avivamento. E Deus deu uma chance pra gente começar a viver novamente. Eu e a minha família. E ali a gente vivia em paz. A casa era simples. Mas o Senhor habitava no nosso meio. E um dia eu conversando com Deus, daí soube que estava grávida novamente. E Deus tocou no meu tio, que mora hoje aqui na casa de cima da minha avó. Falou que a gente não queria vir morar na casa de baixo. Porém, não falei na hora que sim nem que não. Falei que ia conversar com o André. O André estava até na igreja, que foi um dia de sábado, ele estava na consagração, que eu tinha vindo aqui nos meus pais. Um domingo, minto. Estava na escola dominical, o André. Daí eu cheguei em casa e já mandei uma mensagem para a pastora. Tendo para ter uma posição, né? Uma palavra de uma pessoa mais vivida com a palavra de Deus. E ali ela me falou, e mesmo sem o André saber, ela já tinha falado por cima. Daí ele chegou em casa, daí eu falei, eu não acredito, falei, é. E depois eu tinha mandado mensagem pro pastor, sem a pastora saber, e nem o pastor sabia. Daí eu mandei da mesma coisa que a pastora falou, ele falou em cima. Então creio que foi de Deus. Hoje nós estamos aqui na casa da minha avó. É um dia após o outro. Porque só de pensar que eu vivi com ela aqui quando ela era viva, muito prazeroso. Tá cuidando da casa dela que eu vivi na infância. Irmãos, então eu falo tudo que aconteceu com o Jó. Não vivi a metade que ele passou. Mas mesmo assim, eu guerriei contra o mal. Porque o mal queria que eu perdesse a minha casa, perdesse a minha família. E mesmo assim, Deus não permitiu. Deus trouxe pessoas que pouca amizade eu tinha, poucas palavras que eu falava com as pessoas. Sempre fui fechada, assim. Nunca fui de ter muita amizade. Mas Deus mandou os que Ele preparou na nossa vida. E Deus nos ensinou, quando precisar, tem que buscar Ele, não ao homem da terra. Porque é fácil você falar para o seu familiar ou para o seu vizinho que você está passando necessidade, que você está precisando de um alimento. Se essa pessoa não quiser, ela não ajuda. Mas se ela quiser fazer fofoca, ela vai fazer. Isso não vai trazer crescimento pra gente. O que eu quero dizer, irmãos, que quando a gente está precisando, a gente tem que se prostrar a Deus. Porque o homem fala o que quer. Uma simples palavra que a gente passar para o homem, ele pode levar isso adiante. E Deus não vai fazer isso. Deus vai trazer o que nós precisamos, né?
E eu honro a Deus por tudo que Ele permitiu passarmos e por tudo que nós estamos vivendo hoje. Porque é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso deixar Deus fazer o querer dele sobre nossas vidas, não permanecer o nosso. E eu louvo a Deus pela minha família, por eu não ter desistido do meu casamento, por eu não ter desistido dos planos que eu ainda quero conquistar, mas em primeiro lugar que venha a ser os planos de Deus sobre a nossa vida. E chegou um momento que Jó, depois ele conseguiu tudo, né? Conseguiu resgatar tudo, família, tudo. E é dessa forma, irmãos, não é que a gente venha a perder hoje. Por algum erro bobo da gente, a gente deixa de ouvir a voz de Deus sobre nossas vidas. E que nós venhamos ser ouvidos à voz do Senhor, né? Que nós venhamos ter ouvidos mais finos para ouvir a voz de Deus e deixar Ele falar e a gente saber ouvir. Que nós não venhamos entrar em fofocas, palavras que não agradam ao Senhor, palavras que machucam o ouvido de Deus, mas que nós possamos estar aqui na terra para ajudar uns aos outros, buscar por vidas que estão aí perdidas, que não são poucas. E eu louvo a Deus pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa. E é isso, irmãos. Eu venho louvar a Deus por isso. Fiquei meio tensa em fazer esse devocional, mas Deus prepara tudo. E foi dessa forma que Ele quis que eu passasse para as irmãs. Amém? E eu vou louvar um louvor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Irmãs, eu agradeço pela oportunidade e que as irmãs me perdoem por algo, tá? Palavras que eu tenha falado que não foi do agrado das irmãs. E que Deus venha continuar nos unindo cada vez mais, nos fortalecendo, nos dando honra, graça, sabedoria, para levarmos o nosso dia adiante e que as vitórias venham quando for tempo necessário. Amém? Desde já eu te agradeço, as irmãs, e fiquem na paz do Senhor.